Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Aí, Paulo. Bom, Boa noite. Tudo bem? boa noite, cara. Tudo bem? Tudo. Deixa eu ajeitar aqui meu negocinho aqui. Aí, para todo mundo ver a gente, né? O meu tá meio curto aqui. Eu vou ver se eu consigo arrumar aqui. Pera aí. Agora ficou bom. Pior que eu não Pessoal, consigo pôr. vocês estão nos ouvindo? Tá todo mundo ouvindo bem a gente aí? Dá um joinha quem estiver ouvindo bem. A César entrou. Giovana. Thaís falou que tá ouvindo bem. Ótimo. Eloá tá ouvindo bem. Acho que eu vou pôr um. Só pra você colocar um fone ajuda, né? Pergunta aí só, Gustavo. Meu áudio tá bom ou você acha que eu coloco um fone? Tá dando pra me ouvir legal? Tá ótimo. Tá. Você tá parecendo locutor de rodeio. Tá muito bom. Tá bom. Bom, beleza. Vamos lá, né, Paulo? Vamos Vamos lá. iniciar essa live. Primeira live, né, da Care, né, Paulo? E a primeira live sua, eu Exato. acho, ou não? Você já Primeira fez live outras minha. lives? Primeira live, tá Não, estreando, não então. fiz não. Bom demais. Então, assim, queria falar primeiro que é um prazer ter essa 1 hora de troca de ideia com você, né? Pô, mesma coisa. Você sabe que eu te admiro muito, a gente, né, conversa muito ali, né, nos corredores e tudo mais. E você é um cara que a gente sabe que tem bastante conhecimento guardado aí e sabe passar num amarra informação, né? Não, Então, mas assim, ouvindo ah, isso de um cara que mexe com cefaleia igual você mexe, eu fiquei satisfeito, né? Porque não é qualquer um que tá falando, é alguém com conhecimento de não, causa. não, eu já acho que hoje o bate-papo vai ser bom aqui, vai ser uma coisa bacana. Vamos começar então, Paulo. Você pode se apresentar, depois eu me apresento. Para quem não conhece a gente, às vezes o pessoal aqui não. Tem alguns Exato. seguidores, né, que estão comigo, mas alguns com você, mas tem muito da Care que às vezes não conhece a gente. Então se apresenta aí, depois eu me apresento. Então, eu sou médico anestesiologista, mas sou especialista em dor e já trabalho com dor há um tempo específico, né? Tanta titulação. Trabalho bastante, assim, principalmente com a dor intervencionista dentro do tratamento de dor. Não faço só o tratamento intervencionista, mas eu acabo que eu faço um pouco mais, está mais relacionado até à minha especialidade inicial, que é a anestesiologia e a subespecialidade de dor, né? E nós estamos trabalhando junto há um tempo aí, porque a gente sabe que os trabalhos conjuntos a gente consegue resultados melhores, né, Diogo? A gente vê isso na prática lá na Care. Isso, exato. Beleza. Então eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Tem muita gente que não conhece a gente ainda. Eu sou o Diogo, eu sou fisioterapeuta. Eu vim da fisioterapia neurofuncional, né? Então a minha formação toda veio da parte neurológica, né? Estudando questão de cérebro, né? Sistema nervoso central e periférico. E depois eu comecei a estudar a questão de dor e vi que tinha muito a ver, né? Não só quando eu formei lá atrás, né? Muito tempo atrás, tinha dor, não tinha essa visão que a gente tem hoje, né? Então era muita coisa articular ou muscular. E era uma área que às vezes eu não me interessava tanto. Mas a partir do momento que os estudos começaram a melhorar e a gente entender que a dor, né, o sistema nervoso tem tudo a ver com a dor, eu comecei a me interessar, né? E dentro das dores todas que existem aí, eu fico com a parte da cefaleia, cervicalgia, né? Então, eu costumo brincar que do pescoço para cima é comigo, do pescoço para baixo aí eu já não tenho mais domínio, né? Então, assim, comecei a me aperfeiçoar também nessa questão
das próprias terapias manuais, mas trabalho bastante com biofeedback, que acaba que é uma reprogramação motora, né? Tudo isso para contribuir com a questão da dor crônica. Hoje a gente vai falar de um tipo de dor crônica, né? Um tipo de dor, a gente vai acabar falando de dor crônica também, que é a cefaleia, né? Ou a dor de cabeça, né? E aí já entrando um pouco no tema específico, né? Por que falar de dor de cabeça essa semana? Porque dia 19, na terça-feira, foi o Dia Nacional de Combate às Cefaleias, né? É uma data da Associação Brasileira de Cefaleias, né? Então, eles criaram essa data para conscientizar a população de que é preciso diagnosticar e é preciso tratar, né, essa patologia que tem uma incidência muito grande, né? Então, a gente decidiu fazer essa live essa semana. Na verdade, esse tema ia ficar mais para frente, né, Paulo? A gente vai começar agora, a Care vai começar agora algumas lives sobre dor, então quem quiser acompanhar, né, a gente vai postar antes o aviso e tudo mais, mas quem quiser pode já estar sabendo que vão ter várias lives aí sobre dor, tá? E essa live ia ser mais para frente, mas a gente decidiu antecipar pela data, né? Isso. Então, Paulo, vamos começar aqui meio que definindo as coisas, né? Vamos começar. Essa live, gente, só para esclarecer, ela vai ser muito mais um bate-papo, né? Uma coisa mais informal do que alguma coisa muito técnica, muito científica. Então, é mais um bate-papo para esclarecer, principalmente para quem tem dor de cabeça, né? Para tirar suas dúvidas. Então, quem quiser já pode ir colocando as perguntas aí, que a gente vai ter o momento de responder. Então, é muito mais para a gente tirar essas dúvidas, orientar alguma coisa que a gente puder, tá? Então, é um bate-papo mais informal, tá? Então, até no título da live, a gente decidiu colocar dor de cabeça, em vez de cefaleia, né? Mas vamos colocar essas nomenclaturas aqui, Paulo, porque às vezes tem gente que ouve falar de cefaleia, ouve falar de migrânia, ouve falar de enxaqueca. Vamos conceituar um pouco, então. O que é cefaleia, o que é migrânia, o que é, né, tensional? Vamos dar um apanhado geral para a gente aí, Paulo. Tá. Quando a gente fala da cefaleia, e a gente fala assim, a pessoa fala, eu tenho dor de cabeça. Vou tentar falar igual você falou, da maneira informal, para ter facilitar a compreensão e para depois a gente esclarecer o que for questão nas dúvidas. Quando a gente fala da cefaleia, a gama é imensa, né? Você pegar o diagnóstico de cefaleias, assim, é uma coisa absurda o número que tem de cefaleias diversas, né? E além desse número absurdo de cefaleias diversas, você tem uma etiologia, uma criação, né? A cefaleia, ela surge de maneiras diferentes, né? Você pode ter cefaleia associada desde a enxaqueca, que é uma das áreas que você mais trabalha, em que você tem uma modificação, às vezes, de algumas substâncias no cérebro que vão ocasionar a enxaqueca, e nas suas muitas variações, não tem só um tipo de enxaqueca, né? Ela também tem um número enorme, mas desde cefaleias assim até a simples cefaleia tensional, que é uma cefaleia bastante comum, a cefaleia mais comum na maioria das vezes que a gente está estudando a incidência da doença, e que é uma cefaleia que muitas vezes foi relacionada assim, a pessoa é tensa, a pessoa é nervosa, por isso que ela tem cefaleia, e é uma visão um pouco assim, antiguada e nem sempre correta, né? A cefaleia tensional, a tensão pode ser, lógico, a tensão psíquica pode ser um desencadeante, mas não é o único desencadeante, nem o principal em muitos pacientes que vão ter uma cefaleia tensional, por exemplo, por uma postura inadequada, por um jeito não ergonômico de estar trabalhando ali, alguma coisa desse tipo ali. E a gente passa dentro dessas cefaleias mais comuns também, né, que a enxaqueca, eu vou preferir que você, que tem uma maior experiência, tenha essa abordagem dela. Eu falei da tensional, até cefaleias, por exemplo, cervicogênicas, né, que é uma cefaleia que, às vezes, as pessoas dão uma importância muito grande para um diagnóstico específico, e depois eles caem em desuso, mas a cefaleia cervicogênica é uma cefaleia importante, muitas vezes sem
um exame de uma pessoa com essa experiência para diagnosticar a cefaleia, muitas vezes ela passa batida, a pessoa às vezes é tratada como enxaquecosa por anos, né? E, na verdade, tem uma cefaleia cervicogênica que poderia estar sendo tratada adequadamente e ela tendo uma resposta adequada e uma melhora da qualidade de vida. E antes de continuar, só queria falar também de uma cefaleia que está associada às outras, e é muito comum, ainda mais a nossa cultura, que muitas vezes, em vez de procurar um tratamento global, mais adequado, às vezes tenta muito só o tratamento medicamentoso, né? Que é a cefaleia associada ao uso de analgésicos, né? A cefaleia que Isso, você começou por um outro motivo e devido ao uso abusivo de analgésicos, você criou uma cefaleia, às vezes, de difícil controle e que vai ser difícil você tratar sem pessoas que têm o conhecimento e o preparo para tratar essa cefaleia, que às vezes é de difícil controle, né? Difícil tratamento. E você tem que manter o paciente engajado para ele continuar tratando. A gente tem tantos resultados bons que deixam a gente animados, como resultados ruins, porque não é um tratamento fácil de fazer, principalmente se você estiver sozinho, se você não tiver outros especialistas. exato. Passo para você aí. Muito bem, Paulo, muito bem falado, muito bem explicado, né? A gente tem mais de 200 tipos de cefaleia, tem inclusive cefaleia atribuída à viagem espacial, só para a gente ter uma noção da classificação das cefaleias, a gama que a gente tem, né? Então, assim, isso é um ponto importante que você falou, principalmente a questão medicamentosa, porque muitos pacientes, a gente sabe isso de, né, pesquisa da própria Sociedade Brasileira de Cefaleia, mostrou que o paciente ele fica às vezes 5 anos com essa dor de cabeça, com essa cefaleia, até procurar um primeiro especialista, um primeiro, né, médico para dar um diagnóstico, e às vezes mais de 10 anos para procurar um tratamento adequado, com especialistas e tudo mais. Muitas vezes ela vai se automedicando, né? É, E aí vai criar uma outra, né, um outro tipo de cefaleia, porque grande parte das vezes, eu não sei se você concorda, Paulo, mas a gente tem também os tipos mistos, né? Que às vezes ele foi diagnosticado com uma enxaqueca, mas também acaba que tem uma tensional associada, tem pontos gatilhos e um monte de coisa. Às vezes tem até uma medicamentosa junto e fica aquele emaranhado de problemas e muitas vezes difícil de diagnosticar, né? Então, assim, é. para Ainda mais quando o mistura, médico, né? quando mistura, exatamente. Então, assim, às vezes o paciente vai num clínico geral, não vai num especialista na área, né? E às vezes faz um diagnóstico talvez não tão correto e acaba que complica mais ainda, porque ele começa a tomar uma medicação, né, talvez só a medicação, não entra com outro tratamento interdisciplinar, e isso vai se agravando e acaba que vira uma bola de neve. Depois, quanto mais tempo demora, pior fica, né? Então, assim, uma coisa que eu queria, né, destacar aqui é que os tipos mais comuns que a gente tem de cefaleia hoje, né, a tensional, o Paulo citou as quatro aí principais, né, mas a tensional e a enxaqueca, elas estão disparadas, né? Ainda mais nesse período agora de quarentena, né, que a, a, a população está mais sedentária, então às vezes fica muito tempo numa postura, ou muito tempo de um jeito ruim, ou mais tenso realmente, mais nervoso, ou mais estressado, e a gente sabe que, por exemplo, a enxaqueca mesmo tem alguns gatilhos, o estresse é um deles, né? Então, assim, depressão é uma comorbidade que está associada à enxaqueca. Então, esse período de quarentena é um período para a população se conscientizar e ficar atento aos sintomas, né? Então, eu acho que assim, o objetivo dessa live de hoje é muito mais esclarecer para a população, para prestar atenção no, né, no que realmente está acontecendo com ela. Eu costumo falar na faculdade, meus alunos, que o corpo conversa com a gente, né? E muitas vezes a gente não escuta, né? Então, o corpo toda hora ele conversa com a gente. Então, uma dorzinha no estômago, o que que é? Ele está conversando, está falando assim, ó, tem alguma coisa errada aqui, meu amigo. O que que a gente faz? Toma um remédio, cala o corpo, né? Como se a gente estivesse colocando uma mordaça no corpo. Dá uma dorzinha de cabeça, o que que é? O que que é essa dor de cabeça? Às vezes o corpo está falando, olha, tem alguma coisa errada. A gente vai, se automedica,
está colocando uma mordaça no corpo. E isso, se for repetido ao longo do tempo, né, isso começa a ser um problema. Por quê? Pode desencadear várias outras complicações que acaba que depois o tratamento é muito mais difícil, né? Então, acho que esse momento é um momento mais de conscientização para a pessoa que está nessa quarentena, às vezes mais parada, às vezes em casa, ouvir, né, seu corpo, escuta o que seu corpo está falando. Se é uma dor, né, até a campanha, né, Paulo, da Sociedade Brasileira de Cefaleia é 3 é demais, né? Então, se você tem mais de 3, né, episódios de dor de cabeça por mês, durante mais de 3 meses, não é normal, né? E 3 é demais. Então, já tem que procurar um clínico, já tem que procurar um especialista para fazer esse diagnóstico, né? Muita gente fala assim, eu tenho uma dor normal, né? Tenho uma dor de cabeça normal, né? É, Não existe a dor de cabeça normal, né? É o corpo avisando alguma coisa. Ou você está bebendo pouca água, ou você está, sei lá, tem alguma coisa errada. Não é normal. Dor de cabeça todo dia não é normal, né? Tem gente que exato. fala, né? Todo dia chega em casa com dor de cabeça. Não, mas é uma dor normal. Não é. 3 é demais, né? Bom, Paulo, vamos tocar, né? Vamos para frente aqui. Bom, quando você falou desse 3 é demais, a gente lembrar que, Hum, como você falou, os 3 episódios, 3 meses, 3 episódios ocorrendo, né, de maneira, 3 meses, a gente já cai no que é a cefaleia crônica. E a cefaleia crônica, né, eu costumo brincar mais ou menos igual você falou, assim, que o nosso corpo adquire maus hábitos, né? E isso, se você acostumar com a cefaleia, ela não vai embora porque você acostumou com ela, né? E achar que uma cefaleia normal, igual você falou, é o caminho para deixar ela cronificar, para você ter abuso de analgésicos e mistura de diagnóstico e ter um sofrimento maior que você consegue evitar, evitando a cronificação. A cronificação exato. da dor, eu costumo falar que é aquela questão do o corpo adquirir um mau hábito de doer. Isso. Vamos pegar esse gancho aí, já aproveita e já fala, Paulo, sobre né, as cefaleias que estão ainda na fase aguda e depois as cefaleias crônicas, a diferença entre elas e até a questão do tratamento mesmo. É isso que você está falando. Aprofunda um pouquinho mais nessa questão. Quando a gente fala da cefaleia episódica ou de uma cefaleia aguda, nós estamos falando de episódios bem esparsos da cefaleia, que pode acontecer por uma postura inadequada, por uma questão de beber água, por uma tensão maior num certo momento, igual você falou que é tão comum a gente estar vivendo hoje. Então, quando você tem essa questão aí da cefaleia esporádica, geralmente o que você faz? Ou você não faz nada, ou usa um analgésico simples e ela passa, ou se você adormece e acorda sem a cefaleia, e às vezes, mesmo ela sendo episódica, ela pode ser muito intensa, né? A gente tem na enxaqueca aí pessoas que podem ter uma cefaleia episódica, mas vão parar um pronto-socorro para tratar, né? Ainda mais às vezes Exato. quando ela vem acompanhada com vômito e náusea. Não é porque ela é aguda, que ela não cronificou, que ela não vai prejudicar a sua vida de uma maneira significativa, né? E quando a cefaleia fica crônica, a gente passa a ter uma convivência com crises cada vez maiores. E a cefaleia crônica é mais associada à cefaleia ao abuso de analgésico, porque essa tendência nossa de buscar o analgésico na cefaleia aguda é mantida na cefaleia crônica. E quando você mantém essa tendência, você começa a ter outros problemas. Talvez seja a hora, talvez não é a hora, né, quando a cefaleia está crônica, de procurar outros tratamentos além daquele trivial para cefaleia aguda. É lógico que numa crise enxaquecosa, Uhum. igual você falou, muitas vezes você usar uma medicação abortiva naquela crise vai resolver a sua situação naquela crise. Mas você não mudar a sua conduta, a sua postura diante de uma cefaleia crônica, que já passou de 3 meses, né, que os episódios são bem mais frequentes, você começa a ligar no seu organismo a ativação do sistema doloroso, e se você tentar tratar isso somente com analgésico, sem ajuda, igual você falou, especializada, que muitas vezes não é só com médico, ou só com médico fisioterapeuta, ou só um fisioterapeuta. Eu tive episódios interessantes, que depois eu queria falar mais, passar para isso, que o psicoterapia ajudou tremendamente, né? Mas deixa eu passar para você. Continue, Joe.
Pois realmente é isso mesmo. O que a gente vê, não só na cefaleia, mas em toda dor crônica, né, todo o processo de dor, qualquer episódio de dor, e qualquer patologia, eu acho, não é nem só dor, né, qualquer problema, se tratado no começo, é muito mais fácil de tratar, né, o tratamento é mais curto, né, e o resultado é melhor. Então, assim, para qualquer problema, quanto mais precoce a gente intervir, mais fácil é a resolução. Mas é um perfil que às vezes a gente vê, Paulo, no consultório, não sei se você concorda com isso, de que a pessoa às vezes, não sei por que motivo, vai deixando, né? Vai deixando, vai deixando, vai deixando, e até chega um momento que ela não consegue mais, né, manter essa qualidade de vida com esse nível de dor, como você falou, ela cronifica, né? Mas aí quando ela vai procurar o tratamento, a gente sabe que a gente tem no sistema nervoso um sistema inibitório de dor, né, que ele é um sistema descendente, e muitas vezes esse sistema já está falho, já tem, como você disse, ele já está adquirindo algum hábito ruim, né? E aí para a gente tentar reativar, que é o que a gente chama de sensibilização central, né? E a própria sensibilização Isso. periférica, às vezes a gente, para esse organismo conseguir a gente conseguir recuperar esse sistema nervoso para ele voltar a fazer a função dele normal depois, é muito mais difícil, né? É, Então, assim, é. é um padrão, não sei se você observa isso também com seus pacientes, né? Esse padrão de, às vezes, não aceitação ou não reconhecimento de que é uma coisa séria, importante, né? Eu acho que até as próprias campanhas na TV de medicamento, eu acho que contribuem um pouco para essa Suplemento. desinformação, né? De tipo assim, toma Doril, a dor sumiu. Né? Ixi, falei nome aqui, não podia, mas assim, né, esses analgésicos incentivam a automedicação, né? Acaba Tem. que isso, eu acho que traz repercussão muito pior depois. Isso acontece também com seus pacientes? Além de acontecer, essa questão que você falou, essa cultura da medicação, ainda mais numa cefaleia crônica, essa cultura da medicação, ela leva a um diagnóstico específico, a cefaleia associada a abuso de analgésicos, que é frequente e de tratamento mais difícil. E geralmente, quando você está com uma cefaleia crônica, muitas vezes ela começou aguda e ela caminhou para aquilo pelos maus hábitos que a gente vai adquirindo, né? Pelo que é Exato. passado para a gente também, né? Pelo que é passado e incentivar. E muitas vezes, se você tiver a informação, que às vezes a gente trata as coisas não é com medicação, é com informação, né? E às vezes com a informação adequada, você consegue resultados às vezes muito bons mesmo, né? E além de quebrar, a gente fala, né, o senso comum, né? Porque o senso comum é muito perto do preconceito em muita coisa. Então você tem que tentar quebrar esse senso comum. Quando eu falo quebrar esse senso comum, muitas vezes quando eu indico para um paciente meu com cefaleia crônica, que tem um componente tensional maior, não só isso, e que eu vejo que ele pode desenvolver suas próprias ferramentas para tratamento de dor. Você, como fisioterapeuta, sabe, às vezes a compressão de um ponto específico, essas coisas assim. Aí, quando eu tento colocar isso para o paciente, não raro ele recebe assim: você está me mandando para o psicólogo, a minha dor é real. Né? É um preconceito que ele cria ali, que foi passado, foi martelado, que o analgésico resolve, né? Ou então as frases infelizes, sua dor é psicológica. Se É, minha dor não é psicológica, eu não preciso de psicólogo. Né? exato. Sendo que a gente sabe que dentro da psicologia você tem ferramentas fantásticas que não tem nada a ver com o componente ser puramente emocional. A pessoa fala, mas eu estou emocionalmente bem. Você sabe que você tem outros instrumentos que você pode desenvolver. Só para citar um exemplo. Né? Outro também é, por Exato. exemplo, quando você usa um bloqueio, eu falo assim, vamos fazer um bloqueio anestésico dessa estrutura muscular ou nervosa e obtiver, mas aí vai passar o efeito da anestesia e vai voltar a doer. Sendo que muitas vezes o que você quer fazer é reeducar aquele nervo. E o bloqueio com anestésico local, principalmente quando seguir de fisioterapia, massoterapia, ele é uma modalidade de eu reeducar aquele organismo. Exatamente. Bacana. Então, Paulo, me fala uma coisa. A gente sabe então que a gente tem algumas variações aí, tanto de tratamento,
né? Então, ou seja, não é um tratamento só que vai ter resultado, né? Exato. Mas antes da gente falar né, das possibilidades de tratamento, vamos falar um pouquinho das características, né, de cada tipo, né, dessas, para a pessoa às vezes até identificar. A gente não está aqui fazendo diagnóstico, né, isso tem, né, Exato. na internet, isso tem disponível, mas assim, só para a pessoa identificar e saber que dor de cabeça não é só uma coisa, né, não é tudo igual. A gente tem vários É, tipos, cada uma vai se comportar de uma forma, né, de acordo com as características de cada uma, né. Então vamos só falar para o pessoal, por exemplo, a diferença às vezes de uma tensional para uma enxaqueca, às vezes da é. cervicogênica, né? Como é que se Tá. dão e os principais sintomas? Tá. Eu vou falar da tensional, meu tipo mais comum, apesar da enxaqueca não ficar atrás. A cefaleia tensional ela tem mais de um tipo de apresentação. Então a gente não vai conseguir falar todas as apresentações aqui, igual você falou, não é nem o objetivo. Essa apresentação inicial a gente tem. Acho que o Paulo caiu, hein? Tá aí, Paulo? Voltou. Deu uma Fala. saída aqui, mas voltou. É, vai lá. Pra não ficar ligando. Então, como eu estava te falando, da cefaleia tensional, geralmente a gente tem uma dor frontal, às vezes ela pode ter um componente posterior, mas a dor frontal é bem característica, ela não pulsa, a sensação de aperto é a característica dela. A duração, né? Você pode ter uma dor de duração longa, não é incomum um paciente com cefaleia tensional acordar com a cefaleia, eu já acordei com uma dor de cabeça, como que é isso? Sempre que, e algumas Uhum, vezes ela melhora com o sono. Então, a gente não tem aquele padrão estabelecido, se melhorou é isso, senão não é. A cefaleia tensional, ela não é uma cefaleia, repito aqui, que está associada a pessoa ter tensão ou ser nervosa necessariamente, né? É lógico que uma sobrecarga psíquica, uma tensão, pode ser um desencadeante, mas muitas vezes não é matemático assim. uhum. Legal. E aí, Paulo, por exemplo, ela é uma dor que ela não é tão forte igual a da Sim, enxaqueca, né? claro, E acaba a que intensidade é que a faz o paciente intensidade. tolerar, às vezes. Exato. Então, às vezes, na cefaleia tensional, o paciente demora, às vezes, até mais procurar ajuda. Por quê? Porque ele consegue tolerar, né? A E ela via de só regra é o que mais demora mesmo. é o que mais demora, né? E aí ela só vai procurar ajuda quando está diária, né? Aquela cefaleia crônica diária, né? Já É, deixou de ser episódica e já passou a ser diária. E aquilo começa a interferir, principalmente no dia a dia, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo, um perfil que eu vejo muito comum, né? Talvez é aquela, geralmente às vezes mulher, tem homem também, mas às vezes começa a ter mais aquela dor de comum, né? cabeça diária e aí atrapalha o relacionamento familiar com o marido ou com o filho, né? E às vezes não consegue ir até em festinhas da família, não consegue algum evento. E quando ela começa a ficar crônica e diária, começa a atrapalhar inclusive a relação de trabalho, né? É aquela pessoa que às vezes não rende tanto no trabalho, né? Começa a ter uma indisposição, tudo tá, às vezes briga demais no trabalho e começa a reclamar do trabalho, às vezes, porque o meu trabalho está me estressando muito e tudo mais, mas às vezes ela não Claro. percebe que pode ser a própria cefaleia que está fazendo ela, É, às vezes, não render tanto e às vezes o chefe brigar, enfim, né? Uma série de problemas que atrapalham a qualidade de vida quando chega nesse ponto de cronificação. Você sim, também sim. vê esse perfil nos seus pacientes? Existe o perfil, você falou muitas vezes, né? Existe o perfil. Seria mulher, muitas vezes jovem, em idade produtiva, trabalhando. Mulher hoje, todas praticamente estão envolvidas em um trabalho fora, e com isso o trabalho em casa não diminui, né? Lógico que está cada vez buscando mais uma equidade, esse tipo de coisa, mas não é o que a gente vê na maioria das vezes. E existe essa sobrecarga. E essa cultura de lidar com a cefaleia assim, vou levando, doeu uma vez aquela semana, doeu outra porque eu tinha uma reunião tensa e vai levando, e essa situação vai aumentando. E não é, acho que
leviano a gente dizer que uma situação igual a gente está vivendo de pandemia, as pessoas com diversos medos relacionados a ela, né? Não só a saúde, mas diversos medos, diversas tensões que vão desenvolver, vão facilitar a cefaleia tensional. E o Exato, fato dela ter essa tolerância, dela ser moderada, acho que ajuda a arrastar o quadro. exato, exatamente. Diferente da enxaqueca, quando você, por exemplo, que atende bastante enxaqueca, quando você tem aquela enxaqueca que ela é incapacitante, você vê, o paciente vai buscar, ele pode até não buscar o melhor auxílio, mas ele vai buscar auxílio, ele vai ficar tomando comprimidinho, porque não raro o paciente está no pronto-socorro, né? Isso, Essa exato. enxaqueca. Então fala um Né? pouco da enxaqueca aí. Então, vou falar da enxaqueca. Antes de falar da enxaqueca, eu vou falar aqui, deixa eu ver quem que foi. Teve uma pergunta aqui, a gente vai responder as perguntas mais no final, mas vocês podem ir colocando as perguntas aí, tá? A Beth Flávia perguntou aqui, ó, se bruxismo pode causar cefaleia. A gente vai responder mais no final, mas vocês podem ir mandando aí que eu estou anotando as perguntas aqui. Então, a enxaqueca, também chamada de migrânia, né? Tem esse nome mais técnico aí. Ela tem uma característica diferente da cefaleia tensional, né? Então, ela é, na grande maioria das vezes, unilateral, né? Então, vai doer só um lado da cabeça. Ela geralmente é pulsátil, né? Com intensidade alta, né? Então, é aquela dor que ela começa a pulsar e aquela... Muitas vezes o paciente não consegue trabalhar ou não consegue fazer o que estava fazendo. Então, ela atrapalha muito a atividade do dia a dia, mesmo na episódica, não precisa nem estar crônica para acontecer, né? Então, às vezes, uma enxaqueca que acontece a cada 6 meses, ela tem esse grau de intensidade, um grau alto, né? E ela é associada a alguns outros fatores, né? Por exemplo, náusea, né? Pode causar vômito, né? Então, a gente tem até uma síndrome, né, que a gente, enxaquecose, que acontece, são vários sinais e sintomas. Eu posso ter enxaqueca com aura e sem aura, né? Aura são alguns pontinhos, alguns distúrbios visuais que podem acontecer, né? E a enxaqueca, ela tem uma fase, né? Então ela tem algumas fases. Tem uma fase que a gente chama de pródromo, né, que é a fase que precede a dor, a fase anterior à dor, que pode dar aura, né? Então às vezes eu tenho enxaqueca, então a minha é com aura. Então, quando eu começo a já ter uma visão meio borrada, uma coisa mais, né, vejo uns pontinhos brilhantes, eu já sei que vem, né? Então, assim, essa aura pode preceder algumas horas ou até mais, né? Até um dia antes, alguns sintomas, por exemplo, fadiga, pode ser um sinal que vai preceder a crise de enxaqueca, né? Então, às vezes, você Sim. está muito fadigado um dia, é aquele dia que você está mal, você faz, cara, mas eu dormi bem, não tô com sono, mas eu tô mal hoje, eu tô ruim, né? Não tô rendendo, tô cansado, tô fadigado. Pode ser um sintoma que no outro dia ou daqui a algumas horas você vai ter uma enxaqueca, uma crise, né? Então tem esse estágio, né, que antecede, tem realmente a crise, que é o que eu falei, ela é unilateral, tem uma dor pulsante, uma dor forte, né? Geralmente tem náusea, ela tem muito fotofobia, então ambiente claro É, piora a dor, né? Som piora a dor, né? Tem uma fonofobia, então essa dor é piorada pela luz, pelo som. Então é aquele quadro que o paciente quer ir para um quarto escuro, em silêncio e ficar quieto, né? E muitas vezes essa crise, essa dor é tão forte que precisa, como você falou, Paulo, tem que ir para o pronto-socorro e medicar, né? Então, ela, mesmo a episódica, ela é mais incapacitante do que a tensional, né? Só que muitas vezes a sim. pessoa às vezes vai uma vez no consultório, no pronto-socorro, medica ali, resolveu, bom, vai de novo e aí acaba se cronificando. E a gente tem a fase pós-dromo, né, que é a fase depois da crise, né, que é aquela ressaca, né? Então vem aquele rebaixamento, você tem um sintoma meio de ressaca, o corpo fica ruim, fica dolorido, né? Então tem esses sintomas que são bem incapacitantes também. Às vezes tem gente que não consegue nem trabalhar até no outro dia, né? Então é uma situação mais incapacitante,
né? Tá ligado ao absenteísmo, né? Classicamente era ligado ao absenteísmo. Absenteísmo, perda de qualidade do trabalho, né? Produtividade. Então, é um quadro bem mais complicado um pouco, né? E a enxaqueca também é um problema orgânico, né? Muita gente às vezes acha, isso é frescura, né? A pessoa que tem enxaqueca sofre muito bullying, né? Muito preconceito. Não, isso é frescura, isso aí você tá com enjoo, você tá com não sei o quê, isso aí eu acho que é um problema, não só enxaqueca, mas todas as cefaleias, né? Dor de cabeça, toma um remedinho, isso aí não é nada não precisa olhar não, né? Então muita gente fala isso. Mas a enxaqueca é um problema orgânico, é um problema genético, cerebral. Isso tem modificações genéticas, Sim. né, que é uma doença mesmo, como se fosse uma A diabética. neurotransmissão está modificada, né? Exatamente. Então, é como se fosse uma doença qualquer, uma diabetes, né, algum problema desse, que precisa ser tratado também multidisciplinarmente, que não é só uma causa, né? Então, já falando um pouquinho, vamos estender um pouquinho mais aqui na enxaqueca, para a gente até fechar esse tópico, Paulo. A enxaqueca, ela tem alguns fatores. Então, ela é uma doença orgânica, né, que a pessoa já tem essa doença. O sistema nervoso dela não funciona corretamente igual deveria, aquele sistema inibitório que a gente falou, né, já nasce com a pessoa ele desregulado, então ele não consegue, o cérebro não consegue inibir essa dor. E ela começa a disparar, pode ser por alguns fatores externos, né, alguns que a gente chama de gatilhos, né? Pode ter gatilhos externos ou gatilhos internos, né? E além disso, tem comorbidades, então tem patologias que se associam a essa enxaqueca que vão agravar mais ainda o quadro, né? Então não é simplesmente a pessoa que tem enxaqueca e, às vezes, num clínico geral ou por conta própria, tomar um medicamento e achar que vai resolver, né? Muitas vezes precisa de uma equipe multidisciplinar, né, que conta com um médico especializado, a gente vai precisar fazer atividade física que vai aumentar esse sistema inibitório, ele vai ficar mais eficiente, vai precisar de uma fisioterapia, se tiver, às vezes, alguns outros pontos, né, por exemplo, pontos de tensão, alguma coisa nesse sentido, né? Vai precisar da psicoterapia, vai precisar de nutrição, não só nas cefaleias, mas em dor crônica, né? A gente sabe que tem muito alimento que eles são inflamatórios, né? Pró-inflamatórios, que isso vai piorar ainda mais a dor. Então, aí, às vezes a Na pessoa pensa, mas enxaqueca, isso é muito clássico, né? é muito clássico. E assim, como você falou, Paulo, às vezes você vai indicar uma psicoterapia, a pessoa, mas eu não sou doido, eu não preciso disso. Mas não é para esse caso, é para dor, né? A nutrição é a mesma coisa. Às vezes a pessoa é magra. Aí, né, o Paulo lá, eu vou te indicar para nutricionista. Não, mas eu não preciso de nutrição, eu sou magro, não sou, né? Mas não é, porque tem alguns alimentos que eles desencadeiam um processo doloroso ou até pioram esse processo, né? Então a gente precisa pensar em todos os fatores que estão envolvidos nessa dor crônica para poder cercar de todos os lados e resolver o problema, senão é aquela dor que vai se arrastando por anos. Eu já tive paciente que tem queixa de enxaqueca há 30 anos, cara. Pensa, você tem enxaqueca diária ou semanal, 3 vezes por semana há 30 anos, cara, não faz sentido. É quase a minha idade, né, 30 anos, cara. Então, assim, é muita... Tô novo, né? Vou deixar passar isso. E dentro da enxaqueca, uma Deixa. coisa que eu acho que, assim, das características, pelo nome migrânia, é lembrar que é comum ela migrar, né? Essa questão dela ter uma modificação dos lados, né? Por isso a migrânia, e às vezes isso auxilia no diagnóstico. E você falou desses gatilhos, eu imagino agora, na quarentena, uma mãe com 3 meninos presos em casa. A Ive Mel aqui falou, com filhos em casa o dia todo. Não, você imagina. Ela Ou então na comentou. frente da tela do computador, com luz, né? Que a gente hoje tem muita estimulação visual de tela de celular, de tela de tablet, de tela de computador. Então você vai ter vários desencadeantes, né? Exato. E às vezes é aquele alimento que, se você tira ele da dieta da pessoa, você muda a dieta dela, né? E quando você falou psicologia, eu gosto de falar assim, que eu não acredito numa medicina sem alma e nem numa psicologia sem corpo. Exatamente. Então, a gente tentar Tudo tá ligado, vincular né? isso
Ainda mais quando a gente está falando de sistema nervoso. Dor é sistema nervoso. Enxaqueca é sistema nervoso, sim, ao extremo, né? Então, quando você fala dessa questão, a gente tem pacientes que tiveram uma resposta excepcional no tratamento da cefaleia com a abordagem psicoterápica. Mas eu acho que o paciente, muitas vezes, ele sente sozinho também. Então, às vezes, quando ele Exato. divide aquilo com outras pessoas, né, porque você está preso numa cefaleia dessa intensidade e duração, é literalmente uma prisão. Né? Então, às vezes, quando você encontra, entre aspas, seus pares e vê que aquilo que você está vivendo não é sozinho, e que vocês podem desenvolver estratégias, né, é o que o psicólogo chama de autoeficácia. Você pode resolver aquela. Autoeficácia. Você pode ter uma autoeficácia e desde orientações simples, né? Por exemplo, a pessoa tem náusea, ela toma um remédio para dor de cabeça. A gente está associado que a náusea está gastroparesia. Então, gastroparesia, para explicar, o comprimido vai ficar no estômago. Então, você teve uma náusea antes da dor de cabeça e tomou o comprimido. Você não vai ter o resultado, vai precisar de outras abordagens, né? Exatamente. E o que você falou, Paulo, é interessante, no final a gente vai até comentar da questão de, às vezes, o paciente se sentir sozinho, né? Tá perdido, né? No final a gente vai ter uma surpresa aí para quem está assistindo, tá? Aqui, ó, já respondendo uma pergunta que tem a ver, depois a gente vai responder a outra. Quanto tempo a enxaqueca leva para se tornar crônica? Eu acho que não é nem a questão de tempo, né, Paulo? Pode ser crônica em um mês, 2, 3, 6 meses, ou pode demorar, às vezes, anos para ficar crônica. A cronicidade está mais relacionada, às vezes, até mais à frequência do que ao longo do tempo, não é isso? O tempo para ela ficar crônica não é que é de 3 meses. 3 meses é quando foi um estabelecimento a partir, por exemplo, você está tendo 3 meses diário e tal. Mas assim, não quer dizer que você pode ter episódio com o resto da sua vida. Você pode começar com enxaqueca numa situação igual nós estamos vivendo de pandemia e ela já está com características crônicas. Ela só não cumpriu a cartilha para você chamar ela de crônica ainda, mas ela já está com a duração, o tempo, indicando para aquilo ali. Lembrando que uma das maiores causas de uma enxaqueca, de uma cefaleia tensional cronificar, é você tratar errado quando ela era aguda. Né? Se você Exatamente. tratasse ela correta, você não estaria com ela. E quanto mais você esperar, é pior também. Né? Exato. A Adriana aqui está falando, ó, do mindfulness, né? Mindfulness, então, é um tipo de meditação que, eu particularmente gosto muito, por dois motivos. Primeiro, que tem comprovação, né? Os estudos de Harvard mostraram isso, tem comprovação de eficácia para dor. E, segundo lugar, porque ela é muito mais fácil, eu acho, a minha opinião, que ela é muito mais fácil de realizar, da gente conseguir realmente meditar, do que aqueles outros tipos de meditação, né? Então, assim, é estar presente, né? Então, você consegue, às vezes, até meditar comendo ou fazendo qualquer outra coisa, você consegue, através do mindfulness, essa atenção plena. E então é um processo muito bom de fazer, né? Então, e isso agora nessa época então que está todo mundo estressado, né? Eu acho que é uma opção muito boa. E a Adri até falou aqui, comentou que os alimentos podem silenciar as expressões dos genes responsáveis pela dor, né? Do mesmo jeito que a gente falou que tem alimentos que são, isso é o mestrado dela, né? Ela tá estudando justamente a Eu sempre genética da falo isso. enxaqueca, né? Tem alimentos que são pró-inflamatórios e tem alimentos que também diminuem, né, esse processo inflamatório e melhoram a dor, né? A Aqui, própria Adri, uma coisa que ela fala muito comigo, Diogo, Adri, é ah, que assim, a questão do mindfulness que eu vejo é que as pessoas costumam, eu falo, fazer uma caricatura da meditação, né? Você pensa num monge careca no é, Tibete, verdade. né? Então, quando cria essa caricatura, que não tem nada a ver com o que é meditação, né? Hoje, qualquer lugar sério que trate a dor crônica e principalmente, não digo principalmente, mas entre elas a cefaleia, ela, assim, o mindfulness ele é respeitado, ele é orientado, a gente trabalha com ele, a gente vê os resultados dos nossos pacientes, né? O negócio é que tem que, às vezes, cumprir essa barreira, né? Que às vezes a É, pessoa pensa assim, por que é ele não me muito, dá um remédio? Ele vai mandar eu fazer isso? Muitas vezes o remédio pode ser a raiz do problema, da doença é, estar como está.
Exatamente. E assim, da mesma forma que a gente falou antes, que o corpo conversa com a gente tem que começar a pensar em tratamentos que também priorizam tratar, às vezes, de dentro para fora, né? Não só de fora para dentro, né? Então, assim, É, mindfulness, a própria psicoterapia, você conhecer o funcionamento do seu corpo, isso vai resolver muito mais, às vezes, do que você fazer, tomar, às vezes, um medicamento ou alguma coisa assim, que pode até ser desencadeante de outro tipo de cefaleia. E aí, puxando, pegando o gancho disso aí também, Paulo, a pergunta aqui da Beth Flávia, bruxismo pode causar cefaleia? O que você diz disso aí, Paulo? eu diria que sim, né? Ele é uma causa, apesar de muitas vezes a pessoa tem bruxismo e não tem a cefaleia. Mas Cefaleia. os distúrbios da ATM, eles podem ser causadores, né? É, Eu acho que assim, joga-se demais a culpa nisso, é, né? Eu acho que exatamente. joga-se demais a culpa nisso. Então, vira meio assim, igual eu falei, vira um lugar comum que muitas vezes não é real, né? Porque, e outra coisa, a pessoa pode ter bruxismo e ter cefaleia tensional, pode ter enxaqueca, e aí vai, Isso. cefaleia cervicogênica e É, outros vários tipos que a gente tem associado. Assim. Então eu falo assim, ele pode ser uma causa? É. Mas eu, para falar que ele está causando, a gente tem que investigar. E bem, investigar, né? exatamente, bastante, né? Você tem que investigar bastante para poder falar uma coisa dessa, porque é complicado, porque É, você está falando de uma coisa bastante comum, que é o bruxismo, que a imensa maioria das pessoas tem e não tem cefaleia, né? Aí você exato. tem centenas de diagnósticos de cefaleia e às vezes pode ficar fácil você falar, é por isso, É, né? Até porque o exatamente. bruxismo, geralmente, ele vai te dar outras colas, É, vai te dar outros sinais ali, né? Para que você poder chegar num diagnóstico desse. exato. Que é E exclusão, que assim, eu vejo como exclusão. Assim. e às vezes, assim, um mecanismo que eu acho que está relacionado, por exemplo, é muito dor orofacial, né? Que a gente muitas vezes separa, né? A dor mais da face, né? Que a gente fala do mecanismo trigêmeo, Não, e acho a que foi bom você falar cefaleia, isso. né? E a Porque eu cefaleia. coloquei no conjunto, mas é diferente, né? Nós estamos falando de É, cefaleia. A gente costuma e pôr o assim, rosto no junto. mas assim, a dor, o bruxismo ou algum distúrbio de DTM, distúrbio da ATM, através do mecanismo trigêmeo cervical, pode Exato. ser um causador também da Pode. cefaleia, né? Mas é como você falou, atribui-se muita dor de cabeça a distúrbio de DTM ou a bruxismo, que pode não ser a causa pode ser outra coisa, né? Ou às vezes o bruxismo pode ser até a resposta ou a consequência de alguma outra cefaleia, né? Então às vezes Aqui ele tem do pode ter ovo e da uma outra. galinha. Exatamente. Então não dá para a gente falar, né, ó, causa ou, né? Então isso tem que ser muito bem esclarecido. E aí a César aqui também perguntou, ó, a dor pode começar como cefaleia tensional e passar para a dor de enxaqueca na mesma crise? Pode, às vezes uma tensão, né? Como o Paulo falou, não é toda cefaleia tensional que é causada por tensão, mas o estresse, né, e a tensão é Exato. um gatilho da enxaqueca. Então, às vezes É o você gatilho da vai enxaqueca. desencadear, né? Às vezes vai desencadear uma enxaqueca, mas ela começa às vezes com uma dor tensional, ficou a musculatura tensa, e aí, consequentemente, vem a enxaqueca também. Então, você tem uma crise, pode ter as duas coisas. Isso pode Porque pode ser acontecer gatilho mesmo. para as duas coisas, né? A Para as tensão duas pode ser coisas. gatilho para as duas coisas. Pode ser E não é gatilho. porque uma pessoa tem cefaleia tensional que ela está proibida de ter enxaqueca, né? É, exatamente. Não tem nenhuma É. exclusão. Olha, eu tenho essa, agora não Tipo assim, tenho mais. a sua cota é essa, né? Você não fica imune, né? Já tem Exato, uma exato. coisa, eu estou imune das outras, né? Não tem isso. Aqui, tá Fernandes falou aqui, ó, percebo que existe uma falta de informação e comunicação adequada com o paciente diante do diagnóstico de enxaqueca. Muitos médicos apenas prescrevem medicamento e fica por isso mesmo. Concordo, viu? É, assim, muitas vezes, a gente observa isso, né, Paulo? A gente já discutiu várias vezes isso. A comunicação talvez seja o caminho. Hoje em dia se fala muito, nesse modelo biopsicossocial, se fala muito em educação em dor. Né? O que é? É o paciente entender, conhecer o mecanismo, saber o que está acontecendo,
para aumentar inclusive a autoeficácia, para ele às vezes se tratar, às vezes ele não vai precisar nem de remédio, nem de fisioterapia, nem nada. Se ele conseguir ajustar seu estilo de vida, ele vai embora, não tem dor, né? Então eu acho que falta muita comunicação, né, Paulo? Não só de médico, da equipe inteira. Né? Eu, Eu acho né, que é da tô equipe colocando inteira. todo mundo, né? Isso aí a gente existe um livro que eu gosto muito, chama A Arte Perdida de Curar, né? É de um cardiologista, e ele fala muito isso, que a gente está perdendo a conversa terapêutica, né? Que é informação, não é papo furado. Então a conversa é terapêutica. E dentro da conversa ser terapêutica, aí você abre um leque para o mindfulness, para a psicoterapia, para a massoterapia, né, que a gente vê uns resultados muito bacanas Massoterapia, fazendo massoterapia, e, e o povo confunde muito massoterapia com massagem. Ah, eu com vou fazer massagem. massagem, minha cabeça está doendo, né? Então, É, assim, esse tipo de. Esses outros tratamentos, muitas vezes com um perfil de efeitos colaterais muito menor do que usar remédio, muitas vezes com um resultado muito superior, né? E eles muitas exato. vezes são deixados de lado, porque eles não são rápidos. Nossa sociedade que é aquela coisa imediata. Imediato. E aí eu acho que é a questão da arte perdida de curar mesmo, né? Você cura com as palavras, né? Você cura com a informação, você Exatamente. cura com a orientação. Exatamente. Ô Paulo, então a gente está caminhando aí para o fechamento, né? Temos alguns minutos ainda. Vamos falar assim, vamos fazer um apanhado geral, né? Eu acho que o pessoal já entendeu. A Adri está falando aqui, ó, Mindfulness modula a hiperatividade. A Adri, ó, 10 Dri Guerra, quem quiser segue a Adri aí, ó. Ela é fisioterapeuta, trabalha com Mindfulness lá com a gente. Ela sabe muito dessa questão da meditação, do Mindfulness, principalmente voltado para a dor, tá? Então, Exato. isso é ciência, não é aquela coisa como o Paulo falou, aquele monge no Tibete lá pensa, né? Isso é ciência, tem ciência, artigo científico por trás disso, ela está fazendo o mestrado dela em cima disso, então sigam ela aí para vocês acompanharem. Ela tem até um outro perfil que é só de Mindfulness, né, Dri? Posta aí pra gente também. Ô Paulo, vamos fazer Eu um brinco, apanhado. Ah, pode falar. eu brinco que isso não é, por exemplo, mindfulness, não é coisa de hippie, não, né? Às vezes você fala, o pessoal fala assim, fala assim, não, é uma ciência embasada e com resultados. E na dor, então, assim, a gente já viu várias vezes, né? Às Exato, vezes o exato. trabalho do paciente entender aquilo é que é mais difícil. É. Quando você Paulo, falou dá do um... apanhado, eu Ah, queria falar isso. rapidinho da Ah. cefaleia cervicogênica. A gente deixou. Porque a cefaleia, que é Esquecemos. uma cefaleia comum, a gente vê diferença de porcentagem, um fala 4%. Aí quando você pega locais com atendimento de dor crônica, essa incidência aumenta, porque geralmente você tem uma cefaleia que pode ser mais incapacitante, chega a 17%, varia essa epidemiologia de acordo com a gravidade e o local também que faz o estudo, né? Mas a cefaleia cervicogênica, igual você falou da ligação trigêmeo cervical, também está relacionada, né? Sim, Então, se a gente for falar, muitas vezes é uma cefaleia de um lado só, que muitas vezes pega fronte, o olho. Aí o que a pessoa pensa, eu estou com uma dor no olho, isso vai ser do meu pescoço? Sim, né? Pode ser do seu exato. pescoço, não obviamente seja, mas é uma associação pela ligação que a gente tem da inervação do rosto com a inervação cervical alta, que é a mesma que justificaria o que você falou em relação a um distúrbio de ATM com dores faciais relacionadas. Então, na cefaleia cervicogênica, o tratamento ele exige um comprometimento do paciente, porque muitas vezes ele vai precisar passar por uma fisioterapia, que é o que vai resolver o problema dele, e muitas vezes, para auxiliar isso, ele vai passar por ou um bloqueio anestésico, igual a gente faz, ou uma Uhum, radiofrequência, que é outra maneira de trabalhar a região cervical, e que a gente tem uma boa resposta. isso. E, e é uma cefaleia também incapacitante, né? Aham. Cervicogênica, a gênese da sua cefaleia é o É a coluna, pescoço, exato, coluna cervical, né? coluna Maravilha. cervical. Paulo, rapidinho aqui eu vou pegar isso que você falou, porque senão não vai dar tempo da gente contar a novidade aqui. Ok, ok. Então, assim, para resumir para o pessoal que está assistindo, então o tratamento das cefaleias não é só medicamentoso, né? A gente tem tanto a parte medicamentosa, a gente tem a parte de modulação da dor, né, em termos de exercício, meditação, psicoterapia, fisioterapia, massoterapia, que envolve a entrada de estímulos sensoriais para inibir a dor lá em cima. Então, isso é ciência também que está por trás disso, né?
Então, depois, além da medicação, a gente tem as intervenções, né, Paulo? Sim, Né, sim. numa questão que, às vezes, mais cervicogênica, ou precisa de uma intervenção, toxina botulínica, por exemplo, é indicado para enxaqueca Claro. também, né? Então, tem vários processos que o paciente tem que passar para falar assim, não, eu tratei minha enxaqueca, minha cefaleia cervicogênica, minha cefaleia tensional. Não é simplesmente vai num médico, toma um remédio e fala que está tratando da dor de cabeça. Quando vai Né? no médico, né? Quando não vai na Quando farmácia. vai, exato, é quando vai na farmácia. Né? Então, assim, é uma coisa muito grande, a gente precisaria de ficar um fim de semana inteiro para falar. É. Né? E aí eu quero rapidamente aqui deixar uma novidade para vocês. A gente montou um grupo fechado online, tá? Para pacientes que têm dor de cabeça, tá? Então, quem quiser entrar nesse grupo, manda um direct aqui no Instagram da Care, tá? Manda o seu contato, o telefone, tá? Manda o nome e telefone aí no Instagram da Care, no direct, que a gente vai adicionar vocês no grupo. Mas são só 10 pessoas, tá? A gente só tem 10 vagas. Então, o que vai ter nesse grupo? Vai ter fisioterapeuta, psicólogo, médico, mindfulness. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um bate-papo, tirar dúvidas, né, orientações, educação em dor, que isso melhora muito a autoeficácia também. Então vai ser um grupo bem bacana para o paciente começar a entender o que está acontecendo nesse processo. Alguém falou, não lembro quem, falou que falta muitas vezes informação, né, através dos profissionais da saúde. O que a gente vai fazer? Informar. Então, esse é um grupo para informar o paciente sobre a dor dele, esclarecer algumas dúvidas. Tá bom? Então, quem quiser entrar, coloca aí o nome, o telefone, manda um direct para a Care, no Instagram da Care, que a gente vai adicionar vocês, tá? Mas a gente só tem 10 vagas, então corre, coloca lá, tá bom? Paulão, cara, foi um prazer bater esse papo contigo, mais uma vez, É um é prazer. super Eu que agradeço. agradável, né? Bom demais mesmo. Sempre bom conversar com você, Diogão. Então, assim, suas últimas palavras aí para você despedir do pessoal. Eu queria agradecer, né, as pessoas que correm atrás de informação, porque o tratamento da dor, hoje em dia, o tratamento mais moderno, que a gente consegue mostrar mais resultados, o paciente sair daquela postura passiva, que muitas vezes o paciente com cefaleia fica, e ele participar, ele entrar junto com a gente no tratamento. Isso aí já está bem estabelecido, né? Muita gente tem uma visão também errônea desses grupos de tratamento de dor setorizados, tratar uma cefaleia, assim, as respostas muitas vezes são obtidas e as pessoas têm um ganho de qualidade de vida que muitas vezes elas não imaginavam. O difícil às vezes, é a pessoa sair daquele modelo que a gente fala biomédico para o modelo biopsicossocial. Social. Mas a gente está trabalhando para isso aí. Um abraço. Isso aí. Gente, obrigado por terem assistido aí a gente, tá? Qualquer dúvida, pode mandar por direct também, ou no meu Instagram, que é @Diogo Suriani, ou no do Paulo, que é PB Catalão? Isso. PB Catalão, ou no da Care, pode mandar no direto da Care aí que vocês estão assistindo. A gente responde as dúvidas de vocês e estamos à disposição aí também para qualquer coisa, tá bom? Muito obrigado, gente, pela presença. Obrigado, Paulo. Fiquem com Um abraço, Deus. forte abraço. Um Com Deus abraço. também. Tchau, tchau.